Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para o próximo tópico agora da matéria de projetos elétricos, que é sobre divisão de circuitos, tá? Bom, o que a gente já viu até agora, né? A gente viu como fazer a previsão de cargas, né? Então, a gente viu como fazer a previsão de cargas de iluminação, de tomadas de uso geral e também de uso específico, ou seja, ver qual vai ser a norma, né? Tanto a NBR 5410 quanto a GED 13, ela estabelece os limites mínimos, né? Então, a gente viu lá, né, qual é a numeração, né, quantos pontos mínimos a gente precisa, tanto de tomada quanto de iluminação, e também a potência desses pontos, tá? Lembrando, né, pontos mínimos. Depois, então, a gente somou toda essa carga, né, que a gente projetou para essa residência e viu qual era, né, a soma total. Se essa soma desse inferior a 25 kW, né, de carga instalada, então a gente viu que não era necessário calcular a demanda. Se desse superior a isso, a gente precisava calcular a demanda. Para quê? Para saber qual vai ser o tipo de fornecimento dessa residência, tá? Então foi isso que a gente viu até agora. O que né, seria essa determinação do tipo de fornecimento? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo que a gente tem um poste, né, o poste que passa então na nossa rua. Então, daqui é puxado um ramal de ligação para o poste, né, que cada um tem, né, no seu terreno ali. Então, o tipo de fornecimento, quando a gente determina esse tipo, a gente também já é determinado ali por aquela tabela, né? Qual vai ser essa fiação, né, do ramal de ligação, qual esse medidor que vai estar aqui na tua residência, qual vai ser a proteção dele, né? Tudo isso já é determinado quando a gente determina qual o tipo de fornecimento, tá? Daí só para relembrar que então aqui tem um medidor e daí vai entrar na tua casa, né? Dentro da tua casa vai ter um quadro de distribuição, que lá vai ter os disjuntores, né? Que daí ali, né, vai ter especificado os circuitos terminais, certo? Que nem aqui, ó, outra representação, né, daquele mesmo circuito ali, no caso. Tem a rede pública de baixa tensão, né, o poste que vai passar lá na tua casa, aí dali, né, vai ter o ponto de derivação, que vai puxar um ramal de ligação até o poste que tem no teu terreno, ali vai ter um medidor. Então, tudo isso aqui, né, o projeto disso foi feito quando a gente determinou o tipo de fornecimento, que já está escrito ali na tabela, né, qual vai ser, né, os condutores e a proteção que tu vai ter aqui. E do teu medidor vai ser puxado uma fiação para tua casa até o quadro de distribuição, que daí ali, né, como diz o quadro de distribuição, vai distribuir entre os circuitos. Que nem se a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui tem um quadro de distribuição, tá? O quadro de disjuntores tem na nossa casa. Aí, olha só, aqui ele está dividido em vários circuitos, ó, por exemplo, iluminação, tomadas, chuveiro, mais iluminação, mais tomadas, né? Então, o que a gente vai ver hoje na aula é como a gente faz essa divisão, né? Como é que eu escolho quantos disjuntores eu vou ter e quais circuitos, né? O que ele vai acionar, tá? Então, isso é a aula de hoje, tá? Fazer essa divisão de circuitos, tá? Descobrir quantos circuitos, então, quantos disjuntores vão ter ali no nosso quadro de distribuição, certo? Hoje a gente só vai, né, decidir quantos circuitos. Aí o projeto desses circuitos, por exemplo, qual o disjuntor utilizado, qual o habitual do condutor, isso vai ser na próxima aula, tá? Não vai ser agora. Hoje é só para a gente ver quantos circuitos, né, e como eles vão ser divididos, tá? Bom, essa divisão de circuitos, tá? A gente vai, ela é a norma que a gente tem que seguir para fazer isso é a NBR 5410, que a gente já estava utilizando ela também, né, no nosso projeto, lá, por exemplo, de previsão de carga e de cálculo de demanda, tá? Bom, então, o que ela fala? Bom, no item 4 aqui, ela tem um tópico de divisão da instalação. Aí ela fala que tu tem que dividir a instalação em tantos circuitos quantos necessários, tá? Então não tem, por exemplo, tu tem que dividir no máximo em 10 circuitos. Não, tantos quantos forem necessários, tá? E, ó, cada circuito ele tem que ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através do circuito. Ou seja, tu não pode ligar o mesmo circuito em dois disjuntores diferentes, tá? E que mais? O que a gente tem que, né, levar em conta na hora de fazer a divisão de circuitos? Então, segurança. Por exemplo, imagina, se eu tiver só um disjuntor que alimente minha casa inteira, né? Sei lá, se der problema numa coisinha ali, por exemplo, der um problema no meu chuveiro, toda a minha casa vai ficar sem energia. Isso é ruim até, por exemplo, quando eu vou fazer uma manutenção. Imagina, eu quero fazer uma manutenção, sei lá, numa tomada que eu tenho no meu quarto. E para isso eu vou ter que desligar toda a energia, né? Então, por exemplo, assim, talvez, sei lá, se for de noite vai ficar escuro, eu nem vou conseguir enxergar. Né? Então a gente tem que tentar seccionar os circuitos, né? De modo que, né, que preze por segurança, conservação de energia, né? Seja funcional, seja bom de fazer manutenção, tá? Que nem, por exemplo, pensando em produção aqui,
até numa casa não é tanto, mas tu imagina numa indústria, né? Imagina tudo só num disjuntor, daí, sei lá, deu um problema numa máquina, tu vai ter que fazer manutenção naquela máquina, tu vai ter que parar toda a produção, porque teus disjuntores, né, teu circuito não está bem separado. Então, a gente tem que levar esses aspectos em conta na hora de fazer a divisão da instalação, tá? Em circuitos. Bom, o que mais? Ó, esse 4.2.5.3 é mais para indústrias, para coisas assim, né? Por exemplo, que caso, né, alguma coisa requeira um controle específico, ela tem que estar separada, tá? Além disso, isso aqui a gente já viu, o segundo item aqui, ó, na divisão da instalação, devem ser consideradas também as necessidades futuras. Isso a gente já viu lá na previsão de carga, né? Lembra que eu falei que a gente não pode só pensar no que a gente tem em casa agora, por exemplo, a gente pode pensar no futuro, quais outros aparelhos eu vou querer colocar. E que essa minha previsão de carga, né, também, né, leve isso em conta. Por exemplo, sei lá, se eu vou conseguir, por exemplo, isso também tem a ver com o tipo de fornecimento, né? Porque assim, ó, talvez eu tenha um cabo, ramal de ligação, que ele suporte determinada corrente. E aí, se eu quiser aumentar muito o que eu tenho dentro de casa, essa corrente vai ser maior, então o meu ramal de ligação também não vai suportar, sabe? Então eu também tenho que levar isso em conta lá na previsão de carga, né? Para, por exemplo, o ramal de ligação e o disjuntor ali do medidor, eles estarem bem dimensionados para que eu aumente um pouco a carga da minha resistência, né? Isso não vai causar nenhum problema, tá? Que nem aqui, ó, isso a gente vai ver, né, depois que a gente for ver como projetar o quadro de distribuição, que ele também tem que ter espaço para a gente colocar mais disjuntores se necessário, quando a gente for aumentar essa instalação, tá? Então, né, lembrem, não é só o que a gente tem agora, a gente tem que prever também necessidades futuras, tá? O que mais? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Ó, então, ó, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada, tá? Ou seja, a gente não pode ligar iluminação e tomadas juntos no mesmo disjuntor, tá? Tem que ser circuitos separados. Porém, tem uma exceção para isso, que agora quando a gente for ver lá o item 9, a gente vai ver isso, tá? Mas, regra geral, a gente não pode, né, ter um circuito para iluminação junto com tomada, tem que ser circuitos separados, tá? E que nem assim, gente, quando a gente tiver, né, por exemplo, uma casa, né, com alimentação tanto bifásica quanto trifásica, então, no caso, a gente vai ter 2 ou 3 fases que atendem essa residência. Então, quando a gente fizer, né, a gente vai fazer a divisão de circuitos e depois a gente tem que fazer a divisão de circuitos por fase, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, se a minha casa tem atendimento trifásico, eu não posso colocar todos os circuitos só numa fase, tá? Então, eu tenho que dividir, né, de forma mais equilibrada possível, tentar deixar a mesma potência em cada fase, tá? Bom, isso é o que diz o item 4 ali, que era sobre a divisão da instalação. Aí a gente tem que ir lá no item 9, que daí sim, né, ele dá mais detalhes sobre como fazer. Bom, o que o item 9 fala? Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado ao equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. O que isso quer dizer? Se a gente tiver um aparelho que tenha corrente superior a 10 amperes, ele vai ter que ter um circuito exclusivo só para isso. Por exemplo, é por isso que a gente tem no chuveiro um circuito só para ele, porque normalmente a corrente do chuveiro chega até, sei lá, 36 amperes, né? Então, é uma corrente superior a 10, certo? Então, a gente tem que ter um circuito exclusivo só para ele. Como é que a gente faz? Bom, se é que nem isso, para a gente calcular qual é a corrente do aparelho, depende da potência e da tensão, né? Que nem, como aqui a nossa tensão da alimentação é 220 volts, bom, se eu fizer 220 vezes 10, dá 2.200, certo? Então, eu posso, né, ter uma noção. Qualquer aparelho que tem uma potência maior que isso vai ter que requerer um circuito exclusivo para ele, tá? Bom, o que mais? Os pontos de tomada de cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuito exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Bom, né, então, outra regrinha, né, que, né, cozinhas, área de serviço afins, eles têm que ter um circuito exclusivo só para as tomadas desse local, tá? Então, eu não posso, por exemplo, colocar as tomadas da cozinha junto com as tomadas da sala. Isso não pode ser o mesmo circuito, tá? Tem que ser circuitos diferentes. Ó, agora, ó, então, lembra que eu falei que tinha uma exceção para aquilo de tu não pode colocar tomada e iluminação junto? Aqui tá a exceção, ó. Em locais de habitação, ó, admite-se como exceção à regra geral, que é aquela que a gente viu lá, que pontos de tomada e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas, tá? Olha só,
Aqui ele está falando que exceto os indicados em 9.5.3.2. O que é isso? Só que a gente acabou de ver, que as tomadas da cozinha, lavanderias e afins, elas não podem, tá? É um circuito exclusivo só para essas tomadas. Então, essas tomadas não entram aqui, tá? Nessa exceção. Bom, mas então, quando que eu posso juntar tomada e iluminação? Bom, ó, a corrente de projeto não deve ser superior a 16 amperes, tá? Então, eu tenho que ter uma corrente menor que 16 amperes quando for juntar. E aqui, ó, os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Então, assim, ó, eu não posso colocar toda a iluminação da casa no mesmo circuito, tá? Não posso fazer isso. Além disso, a gente vê aqui o item C, os pontos de tomada, já excluídos os indicados, né, os da cozinha, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, tá? Então, tirando os tomadas da cozinha, eu também não posso ter um circuito só para todas as outras tomadas, tá? Então, é isso que a gente tem que levar em conta, tá? Vamos ver agora um resuminho, né, de tudo isso. Então, olha só. Circuito de iluminação separado dos pontos de tomada de uso geral, tá? Sim. Porém, né, a gente já viu que a gente pode juntar sim, desde que não sejam as tomadas da cozinha, porém a gente não pode colocar toda a iluminação da casa ou todas as tomadas da casa num só circuito, tá? A gente tem que ter no mínimo 2 circuitos diferentes, tá? Tem que ter circuitos independentes caso, né, a corrente do aparelho seja maior que 10 amperes. No caso que a gente pode pensar como a nossa alimentação é 220, se for maior que 2.200 volt ampere a potência do aparelho, ele vai ter que ter um circuito próprio só para ele. Aí a gente já viu também, né, os pontos de tomada de cozinha, de serviço, eles têm que ter um circuito só para isso, tá? E olha só, por que que, né, a gente tem que levar em conta esses valores de corrente? Porque quanto maior for a corrente que vai passar por um cabo, maior vai ser a bitola dele, tá? Então, também a gente não quer ter cabos com bitolas muito grandes, né? Porque depois a gente vai ver isso mais pra frente, a gente vai ter que dimensionar eletroduto, quantos cabos passam em cada eletroduto, né? E daí isso vai ficando pior, tá? Então, isso que a gente tem que levar em conta. Então, uma recomendação é, quando a gente for, que nem, por exemplo, agora, a gente vai poder botar iluminação e tomada juntos, né? Então, a gente tem que tentar limitar essa corrente em 10 amperes, tá? Não passar disso, certo? É uma regrinha, assim, né? Pra gente, né, ter um projeto bom ali. Bom, vamos fazer um exemplo, então, tá? Então, olha só, esse aqui é um exemplo que eu já fiz em outras aulas com vocês, que eu fui para calcular, né, qual era a potência de iluminação e de tomadas que eu precisava, tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma sala, uma cozinha e um banheiro. Eu não tenho toda a casa, tá? Eu tenho só essas 3 peças. Mas eu vou fazer a divisão dessas peças aqui para vocês verem. Eu escrevi aqui, né, tudo que eu tenho lá. Eu resumi a tabela aqui. Então, olha só. Nesse meu exemplo, na sala eu tenho 100 VA de iluminação e de tomada de uso geral eu tenho 600 VA. Já na cozinha eu tenho 160 VA de iluminação, eu tenho de uso geral aqui 2.000 VA, porque eu tenho 5 tomadas, e de uso específico eu tenho uma torneira e uma panela elétrica, tá? E no banheiro, então, eu tenho 100 VA de iluminação, eu tenho uma tomada de uso geral e eu tenho um chuveiro. Bom, tanto faz por onde vocês querem começar, tá? Por exemplo, eu vou começar pelas tomadas de uso específico. Então, aqui, ó, se eu pegar o meu banheiro, ó, eu sei que o chuveiro tem 7.500 VA. Vocês lembram que eu falei que se for superior a 10 amperes tem que ter um circuito específico? Bom, no caso aqui, ó, acima de 2.200, né, tem mais de 10 amperes. No caso do meu chuveiro, ó, se eu for calcular e dividir por 220, ele tem 34 amperes. Bom, então sim, ele precisa ter um circuito específico. Então eu fiz uma tabelinha aqui com o número do circuito, o tipo, né, o que está ligado nele, onde está ligado isso, a potência e a corrente. Então, no caso aqui eu já coloquei, né, o meu chuveiro, que é um ponto de tomada de uso específico, a potência e a corrente dele, tá? Então, eu vou ter um circuito aqui só para o meu chuveiro. Agora, onde eu tenho outro ponto de tomada de uso específico é aqui na cozinha, né? Então, ó, a minha torneira, ela tem 5.000 VA. Então, também a corrente dela é superior a 10 amperes. Então, eu preciso ter um circuito exclusivo só para isso, tá? Então, aqui a torneira, né? Até se eu for calcular a corrente, dá 22,73, tá? Então, tem um outro circuito agora, né? Já dividi, por enquanto, a minha instalação em 2 circuitos. Um para o chuveiro e um para a torneira. Bom, beleza. Agora, pelo que nem aqui, a minha panela, ela tem 1.500 VA, então a corrente dela não é superior a 10 amperes. Então, eu não preciso ter um circuito exclusivo só para ela. O que eu vou fazer agora é juntar essa panela aqui com o meu circuito da cozinha, tá? Com as tomadas da cozinha, já que as tomadas da cozinha, elas têm que ter um circuito exclusivo só para elas. Aí, olha só, o que eu fiz. Eu tenho 2.000 VA aqui de tomada de uso geral e mais 1.500 de uso específico. Vocês lembram que eu falei que a recomendação é a gente deixar
até 10 amperes, então o que eu fiz? Eu peguei essa panela de 1.500 e juntei com esses dois pontos aqui de 100 VA, ó. Então ficou com 1.700 VA. E já aqui, o resto, né, que seriam as 3.600, eu coloquei em outro circuito. Então aqui na minha cozinha, ó, para as tomadas eu criei dois circuitos, né? Um que deu 1.700 volt ampere, que deu 7,72 amperes, e o outro deu 8,18 amperes. Ou seja, eu mantive aquela recomendação, né, de ter um circuito, né, com que a corrente não ultrapasse 10 amperes, tá? Então, por exemplo, aqui não tem o menor problema eu dividir o circuito da minha cozinha, né, as tomadas em dois circuitos. Não precisa ser tudo num só, tá? Então, aqui a discriminação eu coloquei, né, que um dos circuitos tem tanto tomada de uso geral quanto de uso específico, porque tem a minha panela, e o outro tem só de uso geral, tá? Bom, o que falta agora? Bom, tem a iluminação da sala, o uso geral da sala, iluminação da cozinha e iluminação e tomadas do banheiro, né? O que eu fiz, então, eu somei tudo isso, tá? E deu 1.560 VA. Então, já que deu, né, menor que 2.200, eu posso sim juntar tudo isso num circuito, que foi o que eu fiz aqui, ó, o circuito 5, ó, é tanto de iluminação quanto tomadas, tá, de uso geral, da sala, da cozinha e do banheiro. E deu 1.560, ou seja, a corrente que vai passar por esse circuito vai ser de 7,09. Então, olha só, vocês viram aqui que eu juntei tudo isso num só, tá? Por que eu juntei? Porque aqui eu sei que eu vou ter mais coisas na minha casa, porque aqui é só uma parte da minha casa, né? Por isso que eu juntei tudo isso num só. Se a minha casa fosse composta só disso, né, só pela sala, pela cozinha e pelo banheiro, eu não poderia juntar tudo, porque tem uma regrinha lá que diz que eu não posso ter todo o circuito de iluminação e todo o circuito de tomada só num circuito, tá? Então lembrem disso também, certo? Bom, então aqui nesse meu exemplo, né, eu já juntei tudo, então nesses três ambientes eu teria 5 circuitos, tá? 2 de tomadas específicas, 2 de tomadas da cozinha e o outro de iluminação e tomadas de uso geral, tá? Então, tá, lembrem disso, né? Não é tanta coisa assim, né? Só algumas coisinhas que a gente tem que cuidar na hora de fazer a divisão de circuitos, tá? Lembrem sempre em conta, né, que a gente tem que ir calculando a corrente, né, para que a gente não ultrapasse, né, aqueles 10 amperes que a gente falou, e até prever, né, que se caso o aparelho tenha uma potência maior que essa, né, que consuma mais que 10 amperes, a gente tem que fazer um circuito exclusivo só para ele. Bom, mas beleza, circuitos, né, divididos. O que a gente pode fazer agora já? Bom, vocês lembram que a gente já fez, né, já viu quantos pontos de iluminação e quantos pontos de tomada a gente vai ter na casa? O que a gente pode fazer agora é já desenhar isso na planta. E também na planta a gente já pode colocar a informação de cada tomada pertence a qual circuito e também da potência delas, tá? Então, ó, como a gente tem a planta, né? A gente já dividiu, já sabe tanto quantos pontos a gente vai ter, quanto qual circuito vai ser cada coisa. Quais são as recomendações, então? Bom, tem uma norma, que é essa 5444, que ela é de símbolos gráficos, tá? Ela já foi cancelada, porém ela ainda é usada, tá? No sentido que a gente ainda se baseia nesses símbolos para desenhar. Vocês já devem ter visto isso em desenho, né? Porque vocês já devem ter feito algum projetinho ali, mesmo sem ter noção de todas essas regras, e já usado os símbolos, tá? Mas eu vou querer que vocês façam à mão mesmo agora, certo? Bom, mas o que a gente tem que cuidar, né, para na hora de passar esses pontos para a planta? Então, a gente tem que utilizar a simbologia adequada. Por quê? Porque se cada um utilizasse um símbolo que quisesse, né, como é que eu ia entender o projeto de vocês? Ou se outra pessoa pegasse um projeto elétrico, como é que ela ia entender? Ou mesmo a pessoa que vai executar esse projeto, ela vai chegar lá na hora, tá, mas o que é isso, sabe? Então, por isso que existe um padrão, né, para todo mundo conseguir entender, ler esse projeto elétrico, tá? Então, ó, colocar ao lado de cada ponto a sua respectiva potência, né? Ou seja, colocar no lado do ponto da tomada qual é a potência, colocar na iluminação qual é a potência. Isso é uma coisa que a gente vai, né, na hora de fazer um projeto, não é só o projeto elétrico, por exemplo, vai ter elementos estruturais ou outras instalações, tipo de água e coisa assim, então a gente também tem que levar em conta isso, né? Porque a gente não pode, por exemplo, sei lá, colocar a fiação, alguma coisa na hora que vai, onde vai passar um cano de água, né? Não tem como, então a gente tem que levar em conta os outros projetos também, né? Não só o elétrico. Essas recomendações aqui de baixo, a gente já viu elas lá na hora que a gente estava dividindo, né, vendo o número de pontos mínimos, dizia, para distribuir os pontos de tomadas o mais uniformemente possível, tá? Então, a gente tem que, né, cuidar isso quando a gente for dividir. Tentar deixar uniforme, que nem, na sala tem 5 tomadas, vou botar todas elas num único ponto. Não, pensem em ter na casa de vocês, né?
Às vezes a gente até gostaria que tivessem tomadas em outros lugares e não tem, porque não está muito bem dividido, e daí a gente fica sem lugar para colocar a tomada, para, sei lá, carregar o celular, alguma coisa assim. Os pontos de iluminação, normalmente eles ficam bem no meio do ambiente, né? Se tiver dois, então vai espaçar uniformemente. E também, né, as tomadas de uso geral, de tentar distribuir uniformemente no ambiente. As tomadas da cozinha ou de uso específico, se vocês voltarem lá, né, tá escrito que a gente tem que tentar deixar no máximo a 1,5 metros do aparelho. Então a gente já vai saber mais ou menos onde vão ficar esses aparelhos. Por exemplo, o chuveiro, a gente já sabe onde ele vai ficar no banheiro, então tem que, né, colocar a tomada próxima ao local dele. E em copas, cozinhas, coisas assim, se a gente tiver tomadas em bancadas, ela tem que ser no mínimo a 30 centímetros de altura. Tá? E também, que nem assim, ó, você já tem que pensar, no meu quarto, por exemplo, eu vou utilizar, o que é melhor de eu utilizar? Um interruptor simples ou um three-way? O three-way é aquele que tu consegue, né, acionar a mesma lâmpada de 2 pontos diferentes, então é melhor, porque daí eu posso desligar a lâmpada também, por exemplo, na cabeceira da minha cama, não preciso levantar e ir até a porta para desligar. Então tudo isso a gente já vai ter que, né, prever na hora de fazer o desenho. Por quê? Porque a gente tem agora a simbologia utilizada, né? Por exemplo, essa aqui é a simbologia dos interruptores, tá? Então, ó, essa aqui é de uma seção, essa aqui é de 2 seções, ou seja, um interruptor que tem 2 teclas. E se a gente for utilizar um interruptor three-way, que é isso que eu posso acionar de 2 pontos, a simbologia é essa aqui, né? O círculo é todo preenchido, então eu preciso utilizar essa simbologia aqui, não essa primeira, tá? Então já tem que ir pensando quais interruptores que eu vou utilizar. Essa letrinha aqui do lado é para indicar qual lâmpada ela vai acionar. Então, no caso aqui, ó, que eu escrevi esse A aqui, na lâmpada eu vou ter que ter que escrever o A também, tá? Pra gente saber que interruptor aciona qual lâmpada. O que mais? Olha só. Esse aqui é o símbolo, né, do ponto de luz no teto, tá? Então, esse 100 aqui, no caso, é a potência da iluminação. O 2 seria o número do circuito, tá? Então, que nem lá eu acho que eu coloquei a minha iluminação no circuito 5. Então, aqui eu escreveria o 5. E esse A aqui é o interruptor, né? Que nem se eu botei o Azinho no interruptor, eu vou colocar o A aqui também. Se eu coloquei o B no interruptor, eu vou colocar o B aqui também, tá? Esse aqui, caso a gente tiver um ponto de luz na parede, daí a simbologia é essa aqui, tá? E agora aqui, por exemplo, esse símbolo aqui de tomada, que é uma flechinha, né? Essa sem preencher seria uma tomada baixa. Vocês estão vendo aqui, ó, tá escrita a potência dela e também um circuito, tá? Então lembrem que vocês têm que escrever isso também, tá? E essa aqui é uma tomada média, tá? Também, ó, potência e circuito, que daí ela é meio preenchida. Aqui, ó, eu tenho também outra tomada que é a tomada alta, tá? Que também daí ela é toda preenchida. Por quê? Que nem no ar-condicionado, né? Qual tomada a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a tomada alta, certo? Num chuveiro, vai utilizar a tomada alta, tá? Então, né, pensem nisso também, que aparelho vocês vão ligar lá, por exemplo, se tu colocou um ar-condicionado, tu vai colocar uma tomada alta, daí que parede tu vai colocar? Também tu não vai colocar na parede de dentro da casa, né? Tu vai colocar na parede, né, que tá virada para fora, porque, né, tem toda aquela central do ar-condicionado que vai ficar para fora, certo? Quando a potência da tomada ela for de 100 VA, vocês não precisam escrever do ladinho aqui a potência, tá? Mas as que não forem de 100 VA, daí sim tem que escrever. Bom, o número de circuito tem que colocar em todas. E caso vocês usem uma tomada que não for nessa altura, que nem, por exemplo, a tomada baixa, ela é localizada a 30 centímetros do piso. Já a tomada média, ela é localizada a 1,3 metros do piso, e a tomada alta é localizada a 2 metros do piso. Então, se vocês forem utilizar uma tomada que não seja nessa altura, daí vocês vão ter que, né, indicar também ali no projeto qual vai ser essa altura, tá? E aqui seria uma tomada no piso, né, que daí a simbologia é essa aqui. Certo? Eu acho que para vocês fazerem, né, esse desenho agora de só colocar os pontos que vocês projetaram no desenho, é isso que vocês precisam saber, tá? Que nem aqui, ó. É um exemplo, tá? Eu tenho uma sala, uma cozinha, um hall, um quarto e um banheiro, tá? Então, essa aqui é a planta da minha casa. E aqui eu já fiz a previsão de carga, tá? Por exemplo, tá? Vou pegar aqui a cozinha, ó. Eu coloquei, então, 3 pontos de tomada de uso geral e 2 específicos, tá? E também coloquei aqui, né, um ponto de iluminação. Então, ó, se eu for ver minha cozinha aqui, ó, 3 pontos de uso geral, tá? Na verdade, são esses 3 aqui, né, que são de 600 VA, ó. Então, eu coloquei um baixo e 2 médios, e esses 2 aqui são de uso específico, ó, que também eu posso ver que são de uso específico por causa da potência que está escrita neles aqui, ó.
1.500 e 3.000, tá? E aqui os pontos de iluminação, a gente sempre tenta deixar no meio do ambiente, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que é o chuveiro, ó, então é a tomada alta, tá? Então é isso, tá? Daí vocês vão colocando, ó, por exemplo, aqui, ó, eu posso ver aqui, né, que essas lâmpadas, elas são acionadas por um interruptor three-way, porque ele tá tudo preenchido, as outras todas são interruptores simples, tá? É isso que vocês vão ter que fazer, é esse desenho aqui, né? Além de colocar a potência, lembrem que vocês têm que indicar o circuito, porque agora a gente já fez a divisão por circuitos, tá? Que nem aqui, ó. Aqui ele está utilizando outra legenda para interruptores e tomadas, tá? Vocês podem utilizar a anterior, mas é só para demonstrar que tá vendo, ó, aqui ele colocou o circuito, ó. Então aqui essa iluminação, né, essa lâmpada, ela é do circuito 1, as tomadas são do circuito 4, tá? Então vocês vão ter que ir colocando, né, tanto o circuito quanto a potência, tá? A potência vocês só não colocam quando a tomada for de 100 VA, certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora é que, já que a gente viu, né, tanto divisão da instalação quanto o desenho, né, colocar os pontos na planta, é isso que vocês querem que vocês façam, que eu quero que vocês façam. A gente tem uma planta que a gente está se baseando, né, que a gente está trabalhando sempre em cima dela. Em cima daquela planta, vocês já fizeram, né, a previsão de carga, né, vocês já fizeram também o cálculo de demanda para descobrir qual vai ser o tipo de fornecimento. Então, agora, em cima desse mesmo projeto que vocês estão fazendo, daquela planta, eu quero que vocês façam a divisão dos circuitos. Então, ver, né, em quantos circuitos vai ter ali naquela casa de vocês. E, além disso, eu quero que vocês peguem, né, e façam o desenho da planta e já distribuam os pontos. E daí, nessa distribuição de pontos, já coloquem a potência, né, de cada tomada, da iluminação também, qual interruptor vai acionar o quê. E também já coloquem o número do circuito ao lado, tá? Porque como vocês já dividiram os circuitos, então vocês vão saber, essa iluminação do circuito tal, aquela de outro circuito, tá? O que vocês podem pensar também é que assim, ó, deixa eu voltar que nem aqui. Digamos que eu vou dividir em 2 circuitos a iluminação, né? Então, o que é melhor? Vocês têm que pensar sempre que essa divisão vão ser passados cabos, né? Vão ser fios que vão ter que ir até seu local. Por exemplo, eu não vou colocar essas tomadas aqui da sala num circuito e a do banheiro, né? É melhor eu colocar tudo que é mais próximo. Então, por exemplo, ou por exemplo, eu ia colocar a iluminação dessa sala com as tomadas do banheiro no mesmo circuito. Não faz sentido, né, gente? Então, que nem, eu posso colocar iluminação e tomadas da sala, ou da sala e do hall, entendeu? Sempre tem, separando o que está mais perto, dividindo os circuitos juntos, caso vocês forem juntar iluminação e tomadas, que pensem que vai ser passado um fio até lá. Então, imagina, eu vou ter que passar, digamos que se o quadro fosse aqui, eu teria que passar um fio para cá, e daí esse mesmo fio eu teria que levar para lá, né? Ia sair bem mais caro também, né? Então é melhor eu juntar o que estiver mais próximo, né, no mesmo circuito, do que pegar as coisas mais afastadas, né? Imagina, eu ia gastar bem mais cabos, tá? Então pensem nisso também na hora de fazer a divisão, certo? Mas então é isso, tá, gente? Eu vou pegar, vou escrever, né, especificado ali o que vocês precisam fazer. Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato comigo. E até a próxima.